O Hezbollah está prestes a anunciar sua entrada na guerra com Israel na sexta-feira, à medida que os ataques do Hezbollah a Israel continuam intensificando-se. Tornou-se evidente que o Hezbollah estará envolvido no conflito. Os Estados Unidos, relutantes em ver o envolvimento do Hezbollah na guerra, estão enviando bombardeiros, à medida que o conflito entre Israel e a Palestina se intensifica em termos de violência e duração. O exército israelense começou a organizar ataques mais intensos contra os militantes do Hamas desde 7 de outubro, com comunicações matinais e acesso à internet em Gaza sendo interrompidos. Foram lançados ataques aéreos contra o Hamas e a passagem de fronteira de Rafah entre o Egito e Gaza foi reaberta e na entrada de cidadãos com passaportes estrangeiros no Egito. A atenção do mundo está voltada para o Oriente Médio, já que o Hamas realiza ataques aéreos contra Israel. O Hezbollah, apoiado pelo Irã, tem sido usado como uma ferramenta pelo Irã no Oriente Médio e aproveitou essa oportunidade no meio da guerra entre Israel e a Palestina para apoiar o Hamas. A Arábia Saudita anunciou que interrompeu o processo de normalização com Israel nas primeiras semanas da guerra e decidiu apoiar Israel em um acordo com os Estados Unidos. Os ministros da Defesa dos Estados Unidos e da Arábia Saudita uniram forças e declararam a intenção de trabalhar juntos para evitar conflitos na região. A súbita mudança de postura da Arábia Saudita irritou as forças do Hezbollah, conhecidas como o Irã e a Arábia Saudita, realizaram uma reunião 7 anos depois, devido à guerra entre Israel e a Palestina. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, fez uma visita à Arábia Saudita para discutir os ataques de Israel contra a Palestina. No entanto, com a Arábia Saudita alterando sua postura mais uma vez, as forças apoiadas pelo Irã no Hezbollah oficialmente declararão guerra a Israel na sexta-feira. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, fará um discurso público pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. É bastante alarmante que essa conversa esteja ocorrendo após os Estados Unidos lançarem um ataque contra instalações militares do Hezbollah, de acordo com informações obtidas de fontes regionais. Supostamente, o Hezbollah declarará guerra a Israel na sexta-feira e lançará um ataque aéreo em larga escala contra Israel, além das fronteiras do Líbano e da Síria. Se o Hezbollah iniciar oficialmente uma guerra, um grande desastre aguarda o Oriente Médio. A administração dos Estados Unidos advertiu repetidamente o primeiro-ministro Netanyahu para não iniciar um ataque ao Hezbollah por Israel. No entanto, todos os alertas sobre o aumento da atividade defensiva de Israel resultaram em uma escalada adicional de suas ações contra o Hezbollah. Agora, há alegações de que o Hezbollah está se preparando para um conflito, o que gerou preocupações, especialmente após o anúncio de que o líder do Hezbollah fará uma declaração na sexta-feira. As forças de defesa de Israel intensificaram as medidas de segurança na fronteira libanesa, enquanto observamos um grande contingente de soldados israelenses sendo deslocados para a fronteira com o Líbano. Os militares dos Estados Unidos também realizaram o posicionamento estratégico de bombardeiros de longo alcance, tipo lanceiros, na base de Sherik, na Turquia, como parte de exercícios previamente planejados. Isso ocorre em meio às alegações do Hezbollah de que poderia iniciar um conflito com Israel, o que levanta a preocupação de um possível envolvimento desses bombardeiros na região, incluindo a capacidade de atacar a capital do Irã, Teherã. Esses desenvolvimentos suscitam preocupações sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial no Oriente Médio. Por muito tempo, houve especulações sobre se o Hezbollah abriria uma nova frente ao norte de Israel. Além disso, há rumores indicando que a probabilidade de tal ação é considerável. A guerra civil que começou no Líbano devido a questões religiosas e diferenças sectárias resultou no surgimento do Hezbollah. Este grupo tem lutado para expulsar as forças israelenses e ocidentais do Líbano com o apoio do Irã.
Após a retirada das forças de paz ocidentais, o Líbano caiu sob o controle do Hezbollah, que agora é utilizado como uma ferramenta contra os Estados Unidos e Israel, recebendo apoio militar e financeiro do Irã. A decisão do presidente egípcio, Sisi, de abrir a passagem de fronteira de Rafah, na fronteira de Gaza, também foi interpretada como um indício de que a instabilidade na região está prestes a aumentar. Israel se ofereceu para quitar suas dívidas com o Egito em troca da permissão para que os cidadãos palestinos que vivem na faixa de Gaza possam atravessar a fronteira de Rafah e entrar no Egito. O governo israelense concordou em reduzir uma parte significativa das dívidas internacionais do Egito assim que a passagem de Rafah foi aberta e os cidadãos palestinos começaram a cruzar a fronteira. Além disso, cidadãos egípcios com passaportes estrangeiros também foram autorizados a entrar no Egito. A Associação de Estudiosos Muçulmanos emitiu uma declaração pedindo a Israel que interrompa seus ataques em Gaza a fim de evitar um genocídio na região. Eles também apelaram para que os governos de países muçulmanos mobilizem seus exércitos de acordo com a lei islâmica. Enquanto isso, a Coreia do Norte anunciou que o líder Kim Jong-un instruiu sua equipe a encontrar maneiras de fornecer apoio armado aos militantes do Hamas. A Coreia do Norte tem manifestado repetidamente solidariedade com a Palestina e afirmou que os ataques a Gaza devem ser condenados. Por outro lado, o Paquistão está buscando a energia nuclear. Ataque contra Israel. Um legislador paquistanês, Sarat Fatima, enfatizou que o Paquistão detém poder nuclear e armas como um elemento de dissuasão e não para exibição. Ele fez um alerta afirmando que, a menos que Israel cesse os ataques à faixa de Gaza, enfrentará graves consequências, conforme declarado em um comunicado. As alegações de apoio iraniano ao Hamas complicaram ainda mais o cenário de guerra, e a intervenção indireta do Irã tornou a situação ainda mais complexa. Os Estados Unidos anunciaram o envio de forças especiais para resgatar esses reféns, planejando uma possível operação terrestre após a libertação de todos os reféns. Enquanto o Hezbollah e o Hamas continuam a lançar ataques contra Israel, a notícia de que os Houthi do Iêmen também se envolveram no conflito contra Israel se tornou uma questão global de destaque. Os Houthi, que realizaram ataques aéreos dentro das fronteiras de Israel, compartilharam imagens de mísseis em suas redes sociais e suas ações indicam que o tempo deles está se esgotando. As declarações ameaçadoras dos Houthi contra Israel levaram a IDF a agir, enviando navios da Marinha israelense ao Mar Vermelho para se proteger contra possíveis ataques aéreos. Os Houthi já haviam lançado um ataque aéreo sobre o Mar Vermelho, mas esses mísseis foram interceptados pela Marinha dos Estados Unidos no ar. Navios estão agora preocupados com o aumento dos ataques. Israel está despachando sua própria frota para o Mar Vermelho. Um dos principais receios nesta guerra entre Israel e Palestina é o possível uso de armas nucleares. Após o aviso do Paquistão de que poderia recorrer a armas nucleares, o presidente russo Vladimir Putin aprovou uma resolução para cancelar o Tratado Abrangente de Testes Nucleares. Consequentemente, a Rússia anunciou o início dos testes nucleares recentemente. Em um comunicado do Ministério Egípcio de Relações Exteriores, foi anunciada a prontidão para receber e evacuar 7.000 cidadãos estrangeiros de 60 nacionalidades da faixa de Gaza através da passagem de fronteira de Rafah, na Turquia, um dos apoiadores da Palestina. Eles afirmaram que estão dispostos a participar tanto na ajuda humanitária quanto na evacuação, seguindo as diretrizes fornecidas às Forças Armadas turcas. As Forças de Defesa de Israel declararam que estão prosseguindo com suas operações em Gaza conforme planejado, indicando que a guerra continuará por algum tempo. Por hoje é só. Obrigado por assistir ao canal Maestria Militar. Até a próxima missão, guerreiros!